E aí, pessoal, essa é a nossa sexta aula, né, da eletiva sobre viagem e cultura do professor Henrique. E segundo, né, a ementa, a gente vai falar hoje sobre a questão do dinheiro, né? Como é que você faz para levar o dinheiro na sua viagem. Antes de começar com a aula, o objeto da aula hoje de viagem é esse aqui, né? Espero não ter mostrado isso em outras aulas. Mas é uma blusa que eu comprei, né? Na fronteira entre a Bolívia e o Peru, mais precisamente na Bolívia, em Copacabana. Paguei, sei lá, uns R$ 60, R$ 50. Olha que bonitas cores, né? Uma blusa de lhamas. Não sei qual é o material na realidade. Aqui não diz nada, mas é feita lá na região mesmo. Eu amo essa blusa e é uma grande recordação desta viagem, né, que eu fiz entre a Bolívia e o Peru. Muito bem, então a gente vai falar sobre taxa de câmbio, né? Como é que funciona a taxa de câmbio? Como é que tá o real hoje, né? A gente tá sabendo aí que o Brasil ele tá com a moeda desvalorizada, ou seja, o real está valendo menos do que o dólar e até menos do que muitas outras moedas, né? Então vamos lá. Lembrando que assim, a melhor opção para você viajar sempre é ter um cartão de crédito, né? Cartão de crédito você pode comprar uma passagem, pagar, né, parcelado, sem juros, por exemplo. Você pode fazer um cartão em banco e levar um dinheiro naquele cartão e usar em outro país, o que é bem seguro. Você pode levar uma quantia de dinheiro com você e deixar o resto para pagar em cartões, né? Ter cartões, isso mesmo, no plural é interessante. Porque às vezes você perde o cartão, às vezes você perde seus documentos no outro país, daí como é que você faz, né? Então é legal ter todas as opções. É legal ter um cartão de crédito, ter lá um outro cartão, uma outra reserva de dinheiro. Nunca deixar todo o dinheiro que você tem numa viagem num único lugar, porque esse único lugar ele pode se perder, né? Eu já cheguei, por exemplo, a perder dinheiro sim em viagem, né? Sempre acontece uma vez ou outra. E é uma sensação horrível, né? Uma sensação terrível, porque você não quer levar prejuízo, você só quer voltar para casa são e salvo, com todo o dinheiro que você tinha para gastar, gasto na coisa certa, né? Então vamos lá, a nossa aula 6, né, ela vai ter, né, como objetivo ou como conteúdo, né, algumas coisas que eu vou tratar. Geopolítica do mundo contemporâneo, então é bem geografia, né? Como funciona a geopolítica do mundo contemporâneo, né? A globalização e regionalização econômica, né? Como funciona isso também, né? Saber que nós estamos no Brasil e qual é a posição estratégica do Brasil para com as outras economias mundiais, né? A diferença de um país emergente como o Brasil frente a países mais ricos, né? Países que têm uma moeda mais forte, como os Estados Unidos, como a Inglaterra com a libra esterlina, os Estados Unidos com o dólar, a zona do euro, né? Os 20 e tantos países que participam do euro, que usam a moeda do euro, certo? E o conflito Norte-Sul são os temas que são tratados nessa aula, porque a gente sabe, ou passem a saber a partir de agora, já começando a aula, que os países mais ricos do mundo estão no norte. Se você for pegar o globo, Estados Unidos, América do Norte, né? A Europa está no norte, parte de cima do globo. Então os países ricos da Europa estão na Europa. Se a Europa está no norte, também são países ricos do norte. O Japão é um país rico, está mais ao norte. E os únicos dois países abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul, que são considerados países de primeiro mundo, né? Os únicos da região sul são Austrália e Nova Zelândia, né? Então os países ricos eles estão normalmente na região norte. E os países pobres ou de terceiro mundo ou subdesenvolvidos ou emergentes estão normalmente, né, em sua maioria na região sul, que seria a América do Sul, né, que seria a África do Sul e etc, né? Não é exatamente pela linha do Equador que você usa, tá? Esse parâmetro é ali da fronteira do México com os Estados Unidos para baixo, a fronteira da Europa com a África, da África para baixo, e ali no caso a fronteira do Japão com os outros países da Ásia ali, né? O Japão é uma ilha, óbvio. Os países do sul da Ásia são, em sua maioria, mais subdesenvolvidos, ok? Então esses são os conteúdos ou objetivos
pelos quais você deve entender e compreender nessa aula. As habilidades. Uma habilidade eu estou repetindo, que é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Basicamente, né, mais uma experiência que você vai ter sabendo sobre as moedas. Que mais? Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Essas duas habilidades estavam na aula passada. Identificar, né, uma nova aqui, identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais. Entender melhor o globo geopoliticamente através das moedas, né? Quanto vale o real, né? Que moeda que eu devo levar? Vamos lá, vamos começar com um destino aqui bem pertinho, né? Se você vai para qualquer lugar do Brasil, óbvio, a moeda é o real, você gasta tudo em real. E isso é ótimo, né? Você não tem que fazer câmbio, né? Mas se você vai para um país estrangeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no banco e pedir, né, para o banco liberar o seu saque internacional. Ou seja, liberar o cartão que você tem para que ele possa fazer saque internacional. E se você se esquecer de fazer isso, você chega lá no país estrangeiro e você não consegue sacar. Então, é importante que você faça isso antes. Eu nunca fiquei sabendo de pessoas que conseguiram liberar o cartão lá na gringa, né? No estrangeiro. Então, isso é uma boa dica que você não deve se esquecer. Libere o seu cartão para saques internacionais. Primeiro ponto. Segundo ponto. Que moeda eu devo levar para cada país? Vamos começar com a Argentina, aqui do nosso lado, que é um país que é muito visitado por brasileiros, que é muito comum. Se você for para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para a Bolívia, para o Peru, para todos os países vizinhos, você não precisa comprar dólares. Não compensa. Por quê? Porque esses países, nossos aqui, né, vizinhos, eles têm uma boa aceitação do real. E a nossa moeda, para a América do Sul, até que é forte. Agora não está tão forte com isso aí que aconteceu, né, da nossa economia. Porém, qualquer país que você vier, né, que você for viajar aqui, né, na vizinhança da América do Sul, é barato, é barato. Então, se você leva R$1, por exemplo, dá aqui um exemplo. R$1 em peso argentino, ele custa, né, R$1, ele custa 13,7 pesos argentinos. O que dá para comprar com 13 pesos argentinos? Nada, quase nada. Uma coisinha ou outra, mas bala, sei lá. Porque 13 pesos argentinos é R$1. O que dá para comprar com R$1? Sabemos que quase nada, né? Então, R$10 dão 137 pesos argentinos. E o que dá para comprar com 137 pesos argentinos? Nada também, né? Lá com os 250 pesos argentinos você pode pensar em comer alguma coisa e tal, né? Com 250 pesos argentinos vai dar aí R$15, mais ou menos, né? Um pouco mais, quase R$20. Já dá para você comer alguma coisa na rua. Então os preços lá funcionam dessa forma. 300 pesos, 500 pesos, 1.000 pesos, 800 pesos. E R$1 compra 13 ou 14 pesos. Se você já tem dólares guardados, ótimo, você vai com dólares para a Argentina. Nossa, trocar $1 por pesos argentinos vai dar uma grana. Porém, não compensa. Se você comprar dólar aqui, quando você compra dólar aqui, então você deu R$1, comprou dólar, trocou a moeda, você já perde 5%. Daí você leva esse dólar para a Argentina, daí você tem que trocar pelo peso argentino. Na troca você perde mais 5%. Então não compensa trocar a moeda duas vezes. Compensa você trocar a moeda uma única vez. Então o melhor é você levar o real e trocar por pesos. Seja pesos argentinos, chilenos, uruguaios, soles peruanos, bolívares venezuelanos, pesos colombianos, entende? Dólares equatorianos, dependendo do país aqui, mas todos eles você leva real, para os vizinhos real, ok? Ok. Vamos subir um pouquinho aí na América. Se a gente for para o México, quanto que é R$1
em peso mexicano. Em peso mexicano, R$ 1 compra 3,6 pesos mexicanos. O que dá para comprar com R$ 1 no México? Dá para comprar mais coisas do que na Argentina ou no Brasil. Isso eu posso te afirmar, né? Quando eu estive no México, a moeda não estava tão desvalorizada como está agora, né? O real. E você comprava com R$ 1 aí, às vezes 5 ou 6 pesos mexicanos. Então dava para comprar bastante coisa, né? Agora que desvalorizou, a gente só com R$ 1 compra 3 pesos mexicanos. Mas preciso levar dólar para o México? É bom. Se você tem dólar, é bom. Mas se você procurar com alguma dificuldade, você vai encontrar casas de câmbio que paguem bem o real. Mas é difícil. E eu encontrei no aeroporto uma única casa de câmbio de mais de 40 que eu olhei, que pagava bem no real. Então eu levei sorte e fiz um bom câmbio, uma boa troca. Porém, se você tiver dólares, é interessante ter dólares, né? Legal você fazer reserva de dólares, começar a comprar dólares antes, é uma boa. Então, para o México, por exemplo, que é um grande destino, tanto o real quanto o dólar seria bom, mas real você vai demorar mais para encontrar câmbio, para encontrar troca, porque eles não valorizam tanto, né, o real. E por quê? Porque eles estão longe do Brasil. Não tem por que eles valorizarem uma moeda que vem de tão longe. Eles valorizam a moeda internacional, euro, dólar, libra esterlina, né, que são das três moedas mais valiosas do mundo, certo? Vamos para os Estados Unidos. Bom, daí eu já não preciso falar mais nada, né? Daí você vai para os Estados Unidos, R$ 1 compra quantos dólares? Já é uma conta um pouco chata, então vamos pensar. $1. Quanto vale em real $1? $1 na cotação de hoje está, $1 em reais, está R$ 5,73. Né? Pensar que o dólar já foi $1, R$ 1. Hoje $1 custa aí quase R$ 6. É bastante coisa, não é? Então, se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, a moeda deles é o dólar. Que moeda que você vai precisar? Leva real, troca lá por dólar. Ou, né, compra o dólar no Brasil, que pode ser uma boa pedida. Conselho que eu dou: investigue, né? Investigue casas de câmbio para o lugar que você vai nos Estados Unidos. Veja lá quanto que eles pagam. Nunca compensa muito comprar moeda, né? Trocar moeda no aeroporto. Porque no aeroporto tudo é caro. Uma garrafinha d'água é R$ 10. Um lanche pode custar R$ 30. Um lanche pequeno. Um suquinho qualquer pode custar R$ 8, R$ 10, R$ 15. Não compensa trocar em aeroporto. Eu já troquei em aeroporto porque eu precisava de dinheiro. Já troquei em aeroporto, por exemplo, no México. Encontrei um bom câmbio, porém não é recomendado, né? Sempre procure casas de câmbio fora, né, do aeroporto, em grandes centros da cidade e tal. Procure na internet esse lugar. Às vezes é necessário você comprar um pouco daquela moeda só para passar pelo aeroporto até chegar no hotel. Depois é bom você sair na rua e comprar, né, no mercado negro, né, que eles chamam, pessoas que estão oferecendo na rua. É seguro, tá? Não é porque mercado negro significa que é ilegal. Pessoas que fazem câmbio mesmo na rua, né? Você passa na rua, em países que falam espanhol, sempre estão falando cambio, cambio, senhor, tengo cambio, quiere cambio. E você vai lá e cambia, ou seja, troca o seu dinheiro, o real, pela moeda daquele país para você poder gastar, obviamente, naquele país, né? Então essa é a dica, certo? Se você tem dólares, ótimo. Só que se você vai para um país vizinho aqui, não precisa comprar dólares. Os vizinhos aceitam bem o real. Agora, América do Norte, Europa, África, Ásia, né, e Oceania, a aceitação do real nunca vai ser grande coisa, né? Óbvio que pode ter algum país que tem aí, né, um grande número de brasileiros chegando, etc. Eles podem até fazer mais barato, mas, né, fique com o meu conselho de levar dólares, né? Ou sacar lá também é uma boa, né? Você leva só um pouquinho de dinheiro, chega lá e você saca, daí você só vai pagar o IOF, as taxas, né, que você tem que pagar para o banco. E no final às vezes acaba compensando, às vezes compensa mais, mas você tem que ver isso. Você tem que escolher com muita, né, sabedoria
como você vai gastar o seu dinheiro. E se você procurar uma forma inteligente, você acaba gastando muito menos dinheiro na hora do câmbio, né? Na hora da troca dos dinheiros, ok? Vamos agora para a Europa. Você vai para a Europa, qual moeda que você tem que olhar, que você tem que ver? O euro, né? Hoje, 1 euro, já que o euro é muito mais forte que o real, 1 euro está 6,72. Cara, tá muito caro. 2018, quando eu fui, tava 4,50, R$ 5. Já achava bem caro. Agora, a 6,72, 1 euro tá comprando quase R$ 7. E quando você for trocar, com certeza eles vão cobrar R$ 7. Você vai perder esses 28 centavos aqui, né, para inteirar 7, porque eles precisam ganhar alguma coisa na troca. Então é praticamente R$ 7 cada euro, tá um pouco mais caro. Mas assim, lembrando que 1 euro na Europa se compra bastante coisas, né? Eu lembro de comprar cerveja, por exemplo. Cerveja muito barata por bem menos do que 1 euro. Cheguei a comprar, por exemplo, quase meio litro de cerveja por 28 centavos de euro. Isso dava R$ 1,10 para meio litro de cerveja. Isso, né, em 2018. Agora já é com certeza um pouquinho mais caro, mas ainda é barato para o brasileiro. Então leva real no euro, lá pro euro. É uma boa porque tem algumas casas de câmbio que vão aceitar bem o euro, dependendo de onde você estiver. Mas claro, se você puder comprar o euro por um bom preço aqui no Brasil, já procura aqui no Brasil e compra aqui no Brasil, leva euro para lá. Daí você realmente essa é a melhor ideia. Compra euro no Brasil. O melhor lugar para você comprar euro é no Brasil. Porque quando você chega na Europa, você já está muito longe de casa, eles não vão pagar bem no real. Talvez Portugal pague bem no real lá, né? Por quê? Porque é um país que tem muitos brasileiros, né? Que aceita brasileiros o tempo todo, então pode ser, né? Mas investigue. Eu te aconselharia a comprar euro no Brasil. A Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, ela usa a libra esterlina, que é considerada a moeda mais valiosa do mundo, né? Uma libra esterlina, né, ela compra R$ 7,48. Então é uma moeda bem forte, ok? Tudo isso, né, vai sempre de acordo com a economia desses países, né? As economias mais fortes, os volumes maiores de comércio, né? A quantidade maior de donos, né, de empresas multinacionais do mundo, isso determina, né, todo o comércio mundial, toda a balança comercial determina quais são as moedas mais fortes. E é por isso que a Europa, a Inglaterra e os Estados Unidos possuem uma moeda muito forte, né? Vamos lá, outros países aqui que eu peguei, por exemplo, eu nem tenho noção de como comprar as coisas desses países, mas vou dar aqui algum exemplo. Por exemplo, ien é uma moeda do Japão. R$ 1 compra 18 iens. Com certeza, com 18 iens, você não deve comprar absolutamente nada no Japão. Acho que as coisas lá devem custarem 500 iens, né, as mais baratas, 1.000 iens. E aí você vai ter, né, já ouvi dizer que as coisas no Japão são bem caras. E que não é um lugar legal para turistas, porque turistas acabam gastando muito lá. Porém, né, a nossa inflação ainda põe R$ 1 a 18 ienes, ou seja, até mês passado, 3 meses atrás, dava muito mais ienes. Então é legal sempre você ir para o Japão com uma boa quantidade de dinheiro para poder trocar. Ah, leva o real? Acho que não, hein? Se bem que eu já ouvi falar que no Japão eles trocam o dinheiro exatamente pelo valor real, pelo menos entre japoneses, então não sei te dizer. Mas levar dólar não é uma má ideia, né? Mas é sempre bom investigar antes de ir para o Japão, né? Compra o ien aqui, talvez seja interessante comprar ien aqui. Quais são as opções que você tem? Comprar a moeda japonesa aqui, comprar a moeda japonesa lá, comprar euro e levar lá. Você tem que investigar o que é melhor, né? Eu não estou te dando a resposta pronta porque eu nunca fui para o Japão. Porém, né, é interessante você investigar sim qual é a melhor opção para comprar ienes. Rúpia é uma moeda indiana. Eu lembro de ter visto há muitos anos atrás que R$ 1 comprava quase 70 rúpias. Hoje R$ 1 compra apenas 13 rúpias. Ouvi falar que com 100 rúpias, né, então uns R$ 10 você come muito bem na Índia. Também é um país assim, que se você for para a Índia, você só tem que se preocupar com a passagem, que a passagem é cara, mas o resto, ouvi dizer que é bem mais barato, né? Comer lá é baratíssimo, um dos países mais baratos do mundo, a Índia,
né? O México. Dólar australiano. Se você vai para a Austrália, meu caro, $1 australiano custa R$ 4,10, né? $1 custa R$ 4,10. E a Austrália é um país caro, então acho que é um país que você sofreria para viajar, né? Passagem é caro. E quando você chega lá, ainda tem a questão da moeda, né? O câmbio da moeda, e você acaba sim pagando caro, né? E não sei se a melhor ideia é levar real, certo? Talvez a melhor ideia seja comprar dólar australiano aqui, investigar e levar depois. E por último aqui eu vou colocar um país vizinho também que chamou um pouco a atenção, porque quando eu fui para lá em 2015, com R$ 1 você comprava um sol peruano, agora não mais. Com um sol peruano você compra R$ 1,50, então com R$ 1 você compra uns 60, 50 centavos de soles, mas 50 soles você compra muita coisa no Peru. Eu lembro já, né, de estando lá de almoçar por 5 soles, R$ 5. Hoje não é mais R$ 5, hoje é 8, R$ 9, né? Mas é isso, né? Como última dica, deixo aqui para vocês o nome do aplicativo que eu uso. Tem aplicativo para você fazer, né, a troca de moeda na internet, você pode fazer o conversor, que é o Currency Converter, né? CURRENCY espaço converter. E aí você pode, né, facilmente descobrir qual é o valor de todas as moedas do mundo, ok? Essa foi só mesmo uma aula mesmo para vocês terem uma noção de câmbio, de troca de moeda. Obrigado por quem assistiu esse vídeo. Um abraço e até mais!